2026 é um ano extremamente importante. Ele nos exige autorresponsabilidade perante as nossas ações. Isso pode acabar gerando um pouco de medo, mas ao mesmo tempo faz com que a gente concretize muito mais as coisas quando a gente percebe que a realidade que a gente vive depende somente da gente. Para falar melhor sobre esse ano e o que nos aguarda nele, a gente convidou novamente o tarólogo Aleph Salles. Se tu gostar desse episódio, curte e compartilha com quem tu conhece e siga o nosso canal. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Aleph. Te trazer aqui para falar de 2026 é algo que me alegra muito, porque tanto eu quanto a Estê, a gente tem uma ligação muito forte com o tarô. E a gente justamente conversa bastante sobre isso. E 2026 vai ser um ano regido pela Roda da Fortuna, né? Que fala muito desses movimentos naturais da vida. O que está em cima está embaixo, né? Esses ciclos. Então, se tu puder trazer para a gente um panorama geral, como vai ser de 2026 a partir dessa carta, eu agradeço. Primeiramente, a gratidão, né, pelo convite novamente estar aqui. Ano passado foi incrível, né? E esse ano vamos criar mais, né? A partir de cada consciência que vai se manifestar aqui através da nossa troca, tá? Já sinto a energia aqui muito forte, né? Tá uma energia incrível, tá? Então, sim, ano que vem nós temos aqui a influência de dois arcanos, tá? Um é a Roda da Fortuna e o outro o Mago. Por quê? Se a gente pegar a soma, né, fizer a soma de 2026, vai dar o número 10. Só que na numerologia, a gente costuma reduzir esse número, né, a fazer ali a soma até que fique um único algarismo, né? E o número que dá é o arcano do mago, o número 1. Então, 2025 foi um ano de número 9, né? Um ano de encerramento de ciclos. A gente observou que muita gente se separou esse ano, né? A gente vê na mídia muitas pessoas despertando espiritualmente também. Foi um ano de muita busca, né? Pelo autoconhecimento, da gente compreender quem nós somos, do caminho que nós estamos trilhando. Eu passei por um processo assim de transformação incrível, porque eu sou ressonante, né? Já vai fazer 2 anos com ressonância harmônica, e quem é ressonante sabe como é o processo, né? Então deu uma travada, mas agora parece que as coisas andaram, e tudo isso foi influência, né, dessa questão do arcano do eremita, que é justamente o despertar da nossa consciência. E quando a gente vai para 2026, a gente percebe todo o potencial que a gente adquiriu nesses últimos ciclos de 9 anos, né, vai estar agora reiniciando para que a gente coloque tudo isso em prática, né? Então, se a gente pegar a influência da Roda da Fortuna, é um ano de muitas reviravoltas, é um ano de muitas mudanças, é um ano de muito movimento, né? Quem está parado vai começar a se movimentar, querendo ou não, porque nós estamos no meio de uma transição planetária, né? A Terra está caminhando para uma consciência de quinta dimensão, e já não tem mais como a gente ficar estagnado nos velhos padrões, nos velhos hábitos, na velha consciência do ser, né? Então, a roda, ela encaixa perfeitamente nesse momento, né? Inclusive, tô até com ela aqui na minha mesa. Se encaixa perfeitamente nesse momento de consciência coletiva que a gente está vivendo, né? Então, o universo vai estar nos impulsionando para que a gente se alinhe com o nosso propósito. E aí, a gente tem ali, aqui na numerologia, né, o número 1, que é o arcano do mago, que vem falando de todos os nossos potenciais, as nossas habilidades. Ou seja, em 2025 não vai ter desculpa de que está difícil, porque é muito complicado, porque eu fui vítima disso, daquilo, sabe? As desculpas, as justificativas que a mente conta, que o ego conta, para não crescer, para não evoluir, porque vai estar tudo disponível para a gente, né? Nesse último ciclo de 9 anos aqui, o universo nos trouxe oportunidades de crescer, né, de expandir, de criar mais, e nos deu habilidades para que daqui para frente a gente possa manifestar a vida que a gente quer. Então, a gente percebe o movimento do impulso pela roda, né, que também tem muito dessa consciência daquilo que está em cima e está embaixo, né, do que está dentro, do que está fora é como está dentro, ou seja, está tudo integrado, só que cabe a você, a partir do nível de consciência, perceber em qual lugar você está na roda nesse momento, né? Você está em cima, você está embaixo, você está no meio da roda, porque o ideal é que todos nós estejamos no meio, para que a gente possa observar o movimento acontecendo, sem se identificar com os problemas, sem se identificar com as bênçãos que chegam, né? Aprendendo a desfrutar de cada segundo daquilo que a gente recebe. Então, é um ano de muita transformação, né? Aquilo que está travado tende a se movimentar,
né? E os nossos objetivos, para quem está com a consciência e está alinhado, e está captando e percebendo, porque tem que estar presente para perceber as oportunidades que vão chegar para a gente, né? Vai desfrutar de um ano maravilhoso de muita criação. É muita movimentação, né? E para isso a gente precisa desse centramento e desse alinhamento, né? E é muito interessante porque, já que tu tocou nessa questão da ressonância, eu e a Vicky somos ressonantes, né? Então a gente percebe muito esse convite para que a gente faça uma grande expansão e esteja sempre limpando, sempre expandindo, né? E uma vez que a gente toca essa realidade, também vem a catarse, a sombra, né? Para a gente olhar, para a gente integrar, porque a gente precisa transcender, né? Essa questão de aprendizado, gente, ela é muito importante nessa realidade, porque para que a gente evolua e se aproxime do Criador, a gente precisa sair da dualidade. A dualidade ela nos ensina através da preferência e da não preferência, mas para a gente chegar perto do Criador, que ama incondicionalmente, o ideal é que a gente transcenda a polaridade, chegando nesse topo, né? O centro. E me veio muito isso enquanto tu estava falando sobre essa questão da roda, porque quando a gente se torna esse canal e quanto mais a gente entra nesse ponto neutro e nessa esfera do não julgamento e sim do observador, mais a gente consegue aprender com aquilo que se manifesta, né, Aleph? Então eu gostaria, se tu pudesse, de trazer um pouco mais sobre essa simbologia do tarô, que tu sinta de explicar pra gente sobre esse inconsciente que se manifesta no tarô e compartilhar alguns ensinamentos. E aí depois, se a gente puder já começar a puxar as temáticas, né, para o ano, para que as pessoas se conectem, seria maravilhoso na prática, né? Vamos para cima, né? Então é o seguinte, o tarô, ele é esse espelho da nossa consciência. Eu digo não só do nosso inconsciente, né? Mas da nossa alma como um todo, né? Porque o tarô, ele lê praticamente tudo, né? Claro que cabe a pessoa, né, que vai estar manuseando ele, saber interpretar ali dentro dentro do seu trabalho, né? Dentro da sua linha de trabalho, linha de estudo ali, né? Eu costumo muito ir para um lado mais do autoconhecimento, né, de trabalhar os relacionamentos dentro do autoconhecimento, trabalhando as feridas, né, porque o tarot é tão rico, sabe, de informações, que não é só apenas saber o que fulano pensa sobre mim, sabe? Não é só apenas saber se fulano me ama. Claro que a gente pode perguntar isso, tá tudo bem, o tarot é neutro, né? Ele responde aquilo que a gente quer, né? Quer dizer, que a gente quer entre aspas, né? Mas aquilo que a gente está buscando. E se naquela pergunta de você querer buscar entender o que é que fulano sente sobre mim, será que fulano está pensando em mim? Ali ele pode trazer uma mensagem de, olha, desperta, acorda para a vida, foca em ti, né? Vamos buscar trabalhar as tuas questões, né? Para que você atraia uma pessoa que realmente te dê valor, sabe? Então o tarô, ele é eu digo, costumo falar, esse oceano, né, de infinitas possibilidades de informações que tem para nossa vida. Então, quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu não sabia absolutamente sobre nada, né, na minha jornada. Assim, eu fui por intuição, comprei um tarô, comecei a estudar, comecei a atender, e ali eu fui aprendendo com ele. Teve um tempo que eu parei e disse, não quero mais trabalhar com isso, né? E aí foi quando eu comecei a ressonância que as coisas começaram a se alinhar, né? E comecei a entrar no centro. E hoje eu vejo como um dos propósitos da minha vida, né? Que é guiar pessoas através dessa ferramenta. Entende? Então hoje a gente vê um pouco, né, da estigmatização, né, de como as pessoas olham para o tarô devido também ao uso, né, que, pronto, não é sobre certo e errado, porque cada um está no seu nível de consciência, mas de como as pessoas utilizam para fins que talvez não vai ser tão benéfico assim, reduzindo ele apenas a previsões, né, porque ele não é definitivo. O tarô, ele vai trazer informações com base na nossa linha de tempo, né? Então, durante toda a nossa vida, né, durante a cada momento, a gente está fazendo escolhas. Então, eu posso trazer aqui hoje uma leitura, né? Claro, obviamente que tem coisas que realmente estão na nossa linha de tempo que a gente vai passar, né? Mas tem coisas que podem mudar daqui a 3 meses com a escolha que eu faço hoje. Eu posso aqui trazer para você, olha, nesse próximo ano, vai ter muita prosperidade para você no teu caminho. Aqui, carta do sol, muito brilho, muito magnetismo. Só que se você não se levantar,
da cadeira, né? Da sua cama, acordar de manhã, sabe, tomar teu café, ir para a vida, fazer a vida acontecer, essa prosperidade não vai chegar, entende? Não é que vai bater na tua porta. Olha, tá aqui, toma teu dinheiro, não. Tá aqui. Mas o que é que você precisa fazer para chegar aqui? Porque é aí onde está a chave. E muita gente se acomoda, sabe? Então, por isso que eu tomo muito cuidado com essa questão de previsão, né? Porque a previsão, ela, eu utilizo, né? Mas por uma questão também de atração, né? De marketing, o nome. Mas eu costumo falar tendências, né? Mas não é sobre certo ou errado, entende? Cada um utiliza da sua forma. Só que eu acho a palavra previsão que tem uma responsabilidade tão grande ali naquele nome, sabe? Porque é algo muito é, não é complicado, mas é de você assumir uma responsabilidade, né, de definir para a pessoa, decidir, olha, vai acontecer isso, isso, isso com você nesse dia, né? Tal mês, tal hora. Gente, pronto, quem tem coragem, que bom que tem coragem, mas eu não tenho essa coragem de falar isso, né? Eu costumo dizer, olha, diante das coisas que você está fazendo, do teu caminho, pode ser que aconteça isso aqui, mas claro que tudo pode mudar. E também dependendo muito da mensagem que o Tarot está trazendo para mim, né? Então a gente vai se alinhando ali conforme as cartas vão nos mostrando. E o tarólogo ele tem que ter esse tato. Tem que ter o tato para passar a mensagem. Porque tem coisas que eu vejo aqui que eu não passo para o cliente, porque é algo que assim, eu guardo para mim. Como já teve coisas muito sérias, né, de situações que eu não trabalho, por exemplo, eu não respondo perguntas sobre traição, porque é também de uma responsabilidade muito grande, né? Porque, enfim, já vi muitas situações da BO, de dar, tipo, processo de justiça, então eu procuro resguardar mais a minha energia, porque eu sei o quanto é complicado. Uma vez eu fui ousar trabalhar nessa linha, não deu para mim. O tanto de ataque energético que eu recebi, né? Eu peguei e devolvi o dinheiro da pessoa. Só, olha, os meus mentores não deixaram eu atender você. Porque estava muito pesado, é muito pesado, né? Então, claro que eles trabalham para preservar a nossa energia. Então, eu não respondo perguntas sobre gravidez, né, sobre prêmios de loteria, porque são questões muito é, complicadas da vida, né? Tipo assim, de você afirmar uma coisa assim tão direta para a pessoa. Eu Entende? entendi o que tu quis dizer, porque quando a gente entra no nível do inconsciente ou desse universo quântico, é a probabilidade mais ajustada Exatamente. se aquele canal estiver cumprindo com dos micro detalhes do dia até as maiores ações com seu propósito de alma, né? E tem muito Exato. canal que, infelizmente, mas tá tudo bem, todos estamos aqui aprendendo, mas muitas pessoas que responsabilizam os outros sobre o seu próprio processo. E aqui a gente tem um princípio muito interessante, né? Porque tanto quanto a gente precisa transcender a dualidade, a gente precisa entender que para os efeitos desejados a gente precisa trilhar o caminho e produzir as causas corretas. Então, acho que é isso que tu quis dizer, né, Aleph? Exatamente. E só uma Exatamente. Porque. observação dentro da tua frase, Aleph, que eu acho que é bem importante de trazer o modo, pode ser a minha percepção a respeito de tarô, mas eu acredito muito que a gente molda a nossa realidade conforme as nossas crenças, né? Então, dependendo do jeito que uma pessoa recebe uma leitura, querendo ou não, aquilo realmente pode afetá-la a criar algo negativo, né? O quanto realmente tem essa questão do cuidado. E eu estava pensando muito que tu falou, eu acho que foi muito banalizada essa questão da leitura do tarô, né, das previsões, sendo que tem um fundo arquetípico muito grande. E como todo arquétipo, tem a luz e a sombra. Então tem esse tato da leitura, né, de saber fazer essa interpretação quando a gente está trazendo a temática aqui, é uma previsão, mas não levar na pedra, né? Em algo definitivo, percebe? Olha, tem a probabilidade segundo as tuas escolhas nesse momento que podem mudar amanhã, né? Se por acaso tu também não escolher. Então, o tarólogo, olha, gente, tarólogo, né, principalmente terapeuta tarólogo, tem que se trabalhar, porque até nosso sistema de crenças pode influenciar a outra pessoa também. Então, a gente tem que estar o tempo todo se desconstruindo, o tempo todo, sabe, trabalhando as nossas limitações, trabalhando as nossas questões, porque é responsabilidade de estar passando informação para uma pessoa. Né? Que ali a gente pode, diante da leitura, a gente pode implantar uma pessoa com uma crença nossa, né? Porque a gente vê que tem pessoas muito sensíveis, né? Tem pessoas que acreditam em tudo,
né? Que é muito esse arquétipo do louco, né? Que acredita em tudo que vê, sabe que a vida é um morango, e que é muito fácil de influenciar, percebe? Então a gente que trabalha, nós que trabalhamos com isso, a gente tem que se trabalhar primeiro para poder chegar ali, né? Porque o que eu vejo hoje das redes sociais, olha, é uma banalização, sabe? Das crenças que a pessoa acredita, de que não pode isso, que não pode aquilo. Gente, o tarô, ele foi canalizado para ser usado da forma que você sentir. Para você não tem regra, né? Se o que funciona para mim não funciona para Estel, né? Ou para Vitória, tá tudo bem, né? Cada um está no seu nível de consciência, entende? Só que a gente também precisa ter consciência do que nós estamos fazendo, porque é responsabilidade, né? É responsabilidade. Você está lidando com a consciência de outra pessoa, com o inconsciente de outra pessoa. Essa questão, Aleph, de justamente aproveitar uma leitura de tarô, né? Pensando em 2026, como a gente pode aproveitar para chegar nas melhores energias dessa previsão de 2026? Olha, primeiro de tudo, é a gente se trabalhar, né? Se a gente quer aproveitar, se a gente quer alcançar os nossos resultados potenciais, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Se tu fazer, por exemplo, um trabalho, né, tipo de previsão, um trabalho de magia para abertura de caminhos, né, um trabalho de consciência para expandir, enfim, tudo vai depender de ti, entende? Porque tu, por exemplo, pode fazer uma terapia, uma apometria, uma mesa radiônica, mas eu costumo falar que metade, 50% ali, 25% é do terapeuta, né, da pessoa que está fazendo, depois da espiritualidade, e os outros 50% é da pessoa, e que a pessoa precisa fazer acontecer. Então, se tu queres aproveitar essas energias, tu precisa, principalmente agora, que esse ano é um ano de ação. Então, tem mesmo que, vamos lá, tá difícil? Pronto. Mas o que é que eu tenho aqui para solucionar isso daqui? Eu não vou mais ficar olhando para o que não está dando certo. Eu não vou ficar mais olhando para o que está dando errado na minha vida, para o que está difícil. Eu vou buscar a solução, eu vou buscar chaves para virar. E isso é uma questão de mentalidade, né? Então, se tu queres aproveitar as energias desse ano com o máximo, né, de desfrute possível ali, de alegria, né, e se abrir para as possibilidades, trabalha a tua mentalidade. Porque e o Mago ele fala muito sobre isso, né? Dessa mentalidade aberta para cocriar, que é a carta da cocriação. Eu costumo falar que essa aqui é a carta dos ressonantes, né? E do Mago que ele está com todos os objetos ali na mesa disponíveis para ele. Só que ele precisa trabalhar ele, voltar-se para ele poder criar aqui fora, né? Porque se eu não me trabalho, o que é que eu vou criar aqui fora? É como o professor Enquanto fala. A minha realidade é fruto, né? É resultado do que está dentro de mim, dentro do meu sistema de crenças. Então, eu tenho que revisitar esse lugar aqui do meio inconsciente para que eu possa aproveitar esse ano com mais alegria, com mais liberdade, se é o que eu quero para a minha vida, né? Se eu quero mais leveza. Mas se na minha cabeça é só problema, é só dívida, né? É só negatividade, é isso que eu vou criar. Então, eu não vou conseguir aproveitar muito bem isso. E criar pelos Então, próximos 9 anos, né, Aleph, pelo que eu entendi. nos próximos 9 anos. Né, nesses 9 anos aí, agora a gente vai começar novamente assim essa trajetória. Né? E olha, uma coisa que é interessante para falar também, porque a Roda da Fortuna, né, quando a gente observa, ela fala muito sobre ciclos kármicos, tá? Que tendem a se encerrar. Então pode ser que muitas pessoas possam estar reencontrando outros de vidas passadas para solucionar alguma pendência aberta, né? Ou pode ser mesmo que amigos de vidas passadas se reencontrem, né, aqui para criar algo juntos, para, sabe, para prosperar juntos, para, sabe, para ter um negócio juntos. Então, são infinitas possibilidades. Então, é um ano de reajuste, sabe? De contas. Também. Se a gente for por esse lado mais cósmico e espiritual, tá? É muito aquele lugar, né, de qual a sua responsabilidade sobre a desordem que você se queixa e, ao mesmo tempo, qual é a sua responsabilidade sobre os resultados satisfatórios que você tem. E é interessante porque do lugar do personagem ou do lugar de quem veste as máscaras, a gente pode, do lugar de ilusão, achar que a gente está no caminho certo. Mas é os resultados que nos revelam. A vida, ela é um espelho, é o feedback daquilo que está dentro. Então, o quanto é necessário, né? O Aleph trouxe muito bem isso
muito bem isso, até me engasguei, gente. Mas ele trouxe muito bem isso de a gente olhar para aquilo que a vida está mostrando com responsabilidade de ver, poxa, de repente eu posso mudar esse comportamento aqui. Às vezes o ajuste, ele não é tão grande, eu não preciso de uma transformação que, nossa, depende de todo o cosmos. Não, às vezes é um ajuste simples, mas que quando a gente faz repetidas vezes e a gente integra aquilo, todo aquele universo se transforma, porque o holograma ele é movido pelo observador consciente. Então a gente precisa perceber muito isso, né? Aonde eu estou repetindo um padrão de um ancestral e eu não estou percebendo. Aonde eu estou com um comportamento que me impede de chegar na oportunidade que vai mudar a minha vida. Então a gente, quanto mais está nesse ponto neutro de se olhar com verdade, né? Sananda, Jesus nos trouxe esse ensinamento. Cristo, como quer que você chame e sinta essa energia. A gente está chegando agora na consciência crística. Só a verdade nos liberta e a verdade também é olhar para as nossas sombras. Tá tudo bem, a gente está aprendendo, a gente está querendo retornar para a fonte. Então, observar também todo esse lugar do inconsciente, né, Aleph, que o tarô liga muito com isso, e que a gente possa se responsabilizar por tudo aquilo, porque tudo isso é um sonho, nada existe. Então, Exatamente. E é basicamente isso que tu acabou de falar, que foi aquilo que Jesus falou. Isso é buscar o reino dos céus, né? É tu voltar-se para dentro, trabalhar essas tuas limitações e tudo vai ser acrescentado, entende? Porque o Jung também falou, né? Quem olha para fora é mais que olha para dentro desperta. Então, enquanto as pessoas estiverem olhando para fora, buscando resolver seus problemas financeiros fora, tudo fora, vão continuar repetindo o mesmo padrão. Mas quando olhar para dentro e começar a buscar a verdadeira consciência, a sua cura, o verdadeiro reino dos céus, tudo mais será acrescentado. Tá aí a chave, hein? Pega quem quer. Mas não vou deixar de perguntar, né, Aleph, porque as pessoas têm essa curiosidade, né, de saber como que vai estar a energia no que vem para essa questão, principalmente dos relacionamentos. Tu trouxe muito essa questão kármica, né, o quanto vai ser um ano que pode trazer tanto para bem quanto para mal, né? Então, o quanto é importante eu fiquei pensando estarmos sintonizados nas energias mais altas, né, para atrair isso, mas de alguma forma também pode ser um catalisador para nossa evolução, né? Aqui planetária como um todo, que a princípio é justamente a gente elevar a vibração do planeta como coletivo e passar por desafios para isso. Mas como que tu vê essa questão dos relacionamentos para o ano que vem? E eu vejo o tarô aqui para O tirar cartinha. tarô, então. Mas pode ser Ah, tudo o bem. tarô, ok. Então vamos lá, né? Vamos aqui puxar as energias, tá? E aqui a gente vai construindo junto. Mas, gente, essa é uma coisa que eu oriento, né? Até para meus clientes. Vocês querem crescer, querem expandir, querem mudar de vida? Assistam as palestras do professor Hélio Couto. Tá tudo ali. O segredo tá tudo ali. Eu uso o Hélio Couto porque o Hélio tem sido basicamente assim, o meu mestre nesses últimos anos, né? Assim, de ensinamento, de expansão. Tá tudo ali. Né? Todo esse processo para tu resolver a tua vida tá ali. Então, tem palestras que eu escuto mais de 3, 4, 5 vezes, repetidas vezes. Eu já sei quase decorada a palestra, porque cada vez que eu escuto, é uma coisa nova que eu pego. Né? Uma chave nova que eu pego. Então, vamos lá. O que Tarot pode dizer sobre as consciências, né, para dentro da área de relacionamento desse próximo ano? Quais são as energias aqui? Lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Não vai ressoar com todo mundo, pega apenas aquilo que for contribuição para você. Tá? E aqui eu vou trazer energias para quem está no relacionamento, energias para quem está solteiro, está em busca desse relacionamento, tá? De algo para a sua vida. E só lembrando que você atrai aquilo que está em você. Né? Então, se você está só atraindo gente que não te valoriza, gente que, enfim, você entra naqueles ciclos né, tóxicos, né, daqueles padrões tóxicos ali, todo tipo de comportamento, né, gaslight, love bomb, enfim, red pill, tá tudo dentro de você. Não quer dizer que isso é porque você é culpado, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade.
enquanto você não olha para suas feridas, você vai estar atraindo o mesmo tipo de pessoa para sua vida. Não tem outra. Né? E mesmo a gente na consciência, dentro do relacionamento, não é um mar de rosas, porque é um espelhando o outro, né? É um espelhando o outro ali, as feridas do outro, as dores do outro, né? E a gente precisa de consciência para a gente poder, olha só, para quem está no relacionamento aqui nesse próximo ano, olha, interessante. Nós temos o 6 de espadas, juntamente com o 7 de paus. Eu vejo aqui uma transição, né, dentro dos relacionamentos acontecendo, só que para melhor, tá? Então, é um ano para vocês protegerem a relação de vocês, é um ano para vocês realmente buscar firmar, porque o 7 de paus é uma carta de firmamento, é uma carta também de baixar as barreiras para receber do outro, né? E receber do outro é com tudo aquilo que ele tem para te oferecer. Lembrando que é para quem está no relacionamento, tá? Tudo aquilo que as sombras do outro, né? Compreender porque aquilo que o outro demonstra é um reflexo daquilo que está em mim, né? Que é o que o Pono costuma dizer. Quais são as memórias que dentro de mim está me fazendo reproduzir isso aqui com você? Então, o 6 de espadas ele vem falar sobre essa transição para um ciclo muito mais calmo, um ciclo de proteção, né? Então, busquem firmar as bases, né? Tá vendo que alguma coisa não está fluindo bem? Chama para conversa. É uma carta de diálogo. Como a gente pode mudar isso aqui junto? Né? Porque eu acho que o maior defeito dos casais é deixar para trabalhar a relação quando já está no final de tudo, né? Quando já não tem mais ali como amarrar as situações, né? Que já passou por todo tipo de problema. Aí quando está já no ponto final, vai buscar solução. Quando é desde o início, a gente precisa conversar, diálogo, verdade, né? Então eu vejo aqui para esse próximo ano uma passagem, deixando para trás as tempestades, não quer dizer que não vai ter desafio, porque né, não existe mar de rosas, mas que com a consciência certa, vocês vão conseguir trazer mais proteção para vocês. Tá? Para quem está solteiro, fiquem atentos, porque nós temos roda da fortuna, juntamente com o 4 de paus. E a roda é todo esse movimento acontecendo, tá? As possibilidades, as oportunidades surgindo, só que eu tenho uma tendência aqui a você entrar numa energia de talvez não é isso que eu quero, sabe? O universo trazendo as oportunidades para você ali, olha, e você olhando, né? Mas não é assim, mas não foi assim que eu pedi. Quando existe, tipo, quem sabe até apenas um momento que você tem que viver com a pessoa ali para ajustar uma coisa dentro da linha tempo de vocês, né? Ou que você precisa aprender com aquela pessoa. Então esteja aberto às oportunidades, porque essa carta também é uma carta que fala muito sobre o receber, né? Do universo trazendo todo aquilo que você pediu e você, tipo, na frustração, você no desânimo, você ali, tipo, sabe, já não quero porque eu sei que vai repetir de novo, né? É tudo igual, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, sabe? É a mesma coisa. Então, olha a mentalidade do que você está criando. Você que está criando isso. Porque oportunidade não está faltando. Não vai faltar, inclusive, tá? Não vai faltar oportunidade. Só que você precisa tomar cuidado com as suas feridinhas, né? Para você não deixar passar uma grande oportunidade que vem para você. Tá? Então, vamos ficar atento aqui, né? E para você captar a oportunidade, você tem que estar presente e consciente. Muito legal isso que tu falou, Aleph, no primeira tiragem, né, sobre quem tá em relacionamento. E eu senti de complementar porque quando a gente tá mais consciente, a gente percebe que o outro revela o nosso ponto cego. Então, a gente tá nesse lugar de maturidade espiritual também, de expansão de consciência, perceber aquilo ali que eu não conseguia ver dentro de mim, o meu parceiro, a minha parceira tá me mostrando. E que oportunidade grandiosa de aprender, né? Se realmente for um relacionamento saudável, né, gente? A gente precisa sempre reforçar isso. Mas saber que desse lugar a gente consegue se transformar. E da segunda tiragem, eu achei muito interessante, porque o princípio da correspondência, ele é muito claro, né? O que tá dentro tá fora. Então, trabalhar muito profundo quem tá buscando um relacionamento pra roda girar, gente, pra gente. Eu quero ver todo mundo namorando, prosperando, casando, todo mundo feliz aí. E não perder a oportunidade que o Aleph falou, né, amiga?
Porque se É. você fica olhando só para o passado, porque não deu certo, né? Achando que vai repetir a mesma coisa, claro, porque a crise está aí dentro. Se você acreditar nisso, você vai repetir isso de novo. Está contigo, a bola está contigo. Cabe você decidir se você quer realmente ir para esse lugar aqui da abertura de manifestação ou continuar na reclamação de que não tem homem para você, de que, né, só aparecem pessoas que te machucam, pessoas que vão te fazer sofrer. Entende? Então tá aqui. Maravilhoso. E eu tenho outra pergunta, né, que eu acho que é top 5 mundial sobre a vida financeira. É Eu vou dessa falar vez em que a dinheiro. gente vai prosperar mais, Aleph. Lembrando da autorresponsabilidade, mas conta pra gente o que o tarot tá mostrando a nível coletivo com relação a isso. Vamos lá, quais são aqui as tendências para a vida financeira do pessoal que está aqui presente? Lembrando que a gente vai também, já estamos recebendo influência, né, da energia do mago, ou seja, tudo depende da gente, né? As possibilidades estão aqui, só que vai depender da gente se a gente quer. É como meus guardiões costumam falar, né? Tipo, você pede caminho aberto, e quando a gente abre o caminho, você não quer caminhar, aí fica difícil, né? Fica complicado te ajudar. Se você nem mesmo você se ajuda, entendeu? Então, vamos ter consciência das coisas. Mas vamos lá. Tarô, traz aqui pra gente, por favor, as tendências, né? Para o pessoal que está conectado aqui no nosso energia na live. Na live não, aqui nesse episódio. Sobre a vida financeira, quais os conselhos, direcionamentos e quais são as oportunidades que vêm aqui pela frente. Por favor. Ok. Essas três. Vamos lá. A gente começa aqui com a carta da Lua, tá? Que vem falando também sobre momentos de instabilidade, ok? Esse é um ano, principalmente, para trazer consciência financeira, né? Para se planejar, porque o Três de Paus é uma carta que fala de planejamento a longo prazo, cuidado com os impulsos, porque a Lua fala muito sobre isso, né? Os nossos impulsos emocionais que afetam o nosso campo financeiro, ok? Então é importante porque diante de toda essa movimentação que vai estar acontecendo, a gente às vezes meio que se empolga, né, com as energias e eu mereço, vou lá e compro tal coisa, né? Sem perguntar, sem, né, sem buscar orientação, porque eu posso, vou lá e pá. Às vezes não é um momento de você, né, fazer aquela aquisição, fazer aquele investimento ali, e porque tem algo melhor preparado para você mais lá na frente. Então, vamos com calma. Vamos começar a observar aqui as coisas, se planejar, né? O que é que você quer na sua vida financeira, por exemplo, nos próximos 6 meses? Então, eu quero manifestar tanto. Então, o que é que eu preciso fazer para manifestar isso daqui? Universo, me traz as oportunidades que eu preciso ter, com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que estar, o que eu preciso estudar, né? Qual a consciência que se requer aqui para que eu alcance esse resultado financeiro na minha vida? Três de paus. É uma visão de futuro, né? E essa daqui é uma carta de empresários, né? De pessoas que pensam longe, não no agora, não na satisfação do agora, né? Na realização dos seus desejos do hoje, não. É uma carta de estudo de mercado, né? Estou buscando aqui como é que eu posso angariar mais clientes para mim, né? Fazer uma prospecção melhor de clientes para mim, para minha empresa, para o meu negócio, né? Quais são as habilidades que eu posso utilizar que vai expandir os meus negócios? E claro, o As de Ouros aqui que vem falando sobre os inícios, né? Que tem de investimentos, de negócios que tendem a prosperar se você fizer tudo com perseverança, né? Mas com. Gente, fugiu minha palavra agora. Organização, cautela. Organização, mas ainda não cheguei na palavra. Vamos lá, Planejamento. Constância. Constância, exatamente, com constância, tá? Porque com constância você chega longe. Agora, se você começa e não termina, né? Começa a desacreditar do teu potencial, daquela semente que você está plantando, que é uma das coisas que eu costumo falar muito no meu canal, é sobre isso. Se você planta uma semente hoje, você não vai colher amanhã, o fruto amanhã. É inviável, não tem como, né? E principalmente, seja coerente com aquilo que você está plantando. Se você está plantando feijão, não tem como você colher abacaxi, porque a colheita é outra, então você precisa reajustar, ou seja, ter consciência do que você quer manifestar. Seja específico. Seja específico no universo. Universo, eu quero ser milionário, eu quero ser rico. Isso é muito vago, né? Porque a gente pode ser rico de muita coisa. Mas você quer dinheiro? Você quer quanto de dinheiro esse ano?
Demande para o universo. Tá aqui, carta do mago, com as de ouros. Eu sei o que eu estou plantando, eu sei como eu vou regar isso daqui, e eu sei o que é que eu vou colher. Ou seja, só depende de mim. Entendeu? Só depende de vocês. Só que precisa ajustar esses pontos internos aqui que para não atrapalhar, tá? Essa trajetória financeira desse próximo ano. Eu acho que tu trouxe essa questão da autorresponsabilidade, Aleph. Acho que foi justamente o que marcou mais esse episódio. E o quanto é importante, justamente nessas questões financeiras, a gente se colocar nesse lugar. Claro, relacionamentos também. Mas o financeiro ele é muito palpável, né? A gente literalmente pode ter um controle mais rápido dessas questões. Então, quanto é importante, se a gente quiser ter uma sociedade mais alinhada como um todo, a gente começar por nós. Eu acho que essa questão da responsabilidade individual é pensando também no coletivo, né? Quando a gente fala de evolução planetária. Então, eu queria que tu trouxesse para encerrar como que tu vê 2026, assim, que dica que tu daria para o pessoal aqui para encerrar? Gente, é a dica que eu utilizo para mim, tá? Se trabalhem, façam terapia, façam limpeza, sabe? Mergulhe no autoconhecimento, porque não tem como você prosperar sem autoconhecimento. Não tem como você ter sucesso na sua vida sem autoconhecimento, sem se conhecer, sem expandir tua consciência. O maior conselho que eu dou aqui para vocês é esse. Se abram para as oportunidades, mas busquem, primeiramente de tudo, né, esse reino dos céus, que é a tua evolução, né, que é a tua expansão, porque é isso que todo o resto vai ser solucionado. Eu acho que as meninas estão aqui também por experiência própria, né? Eu também por experiência própria. Desde quando eu despertei e comecei a buscar, a minha vida deu um giro de 360 graus, para quem eu era, para quem eu sou hoje, da realidade que eu vivo hoje, da realidade que eu co-criei hoje. Né? E eu me lembro claramente quando lá em 2020, 2021, 2022, quando eu comecei a trabalhar com as ferramentas, que eu estava fazendo meu caderno da gratidão, escrevendo os meus sonhos de desejo, do que eu queria para minha vida. E hoje eu vejo tudo isso realizado. Por quê? Eu me propus, eu me joguei, eu realmente tive coragem, sabe? E hoje eu aprendi a valorizar o caminho que eu trilhei, sabe? A compreender que foi tudo como foi. Eu precisava passar por aquilo para eu chegar onde eu estou hoje. Sabe? Isso são consciências que a gente vai aprendendo no decorrer do caminho. Então, se abram para isso, busquem a consciência. Né? Trabalhem, se façam terapia, psicoterapia, enfim, o que for para lhe ajudar a sair da situação que você se encontra. Tá? Busque se conhecer. Essa é a dica assim, mais valiosa que eu posso trazer para vocês. O caminho se faz caminhando, né? Quando tu falou dos mentores que abrem caminhos, me veio os guardiões terrenos e eles sempre falam isso. A gente manda as oportunidades, mas quem caminha é tu. E a última pergunta que eu tenho, que a gente não tocou nesse ponto, mas conta pra gente sobre o teu atendimento, Aleph, como que funciona, para quem se interessar em fazer uma leitura pessoal, para compreender o que está no seu inconsciente, para que possa se melhorar. Pode contar pra gente? Sim, sim, claro. Pronto. Agora no final do ano, eu sempre lanço esse atendimento no final do ano para trazer aqui as orientações para o próximo ano, né? Que é um panorama do que nós vamos analisar ali. O teu arcano regente pessoal, que é para além desse arcano, né, coletivo, tá? Os direcionamentos, e ali a gente vai trazer a mandala astrológica, analisando, são 12 casas da tua vida, né? A gente vai analisar passo a passo ali para trazer as tendências, né, e as orientações para que tu possa ver também, né, o que é que tá, as oportunidades que estão vindo, né, ler as tendências de cada trimestre ali para tu ter um ano com muita consciência, saber aproveitar as energias e trazer um conselho, né, da espiritualidade para a tua vida. Então, esse treinamento ele é muito voltado também para trazer as ferramentas, mas para que você comece o ano com consciência. Tá? Claro, também tem outros atendimentos aqui, né, mais específicos para quem quer trabalhar outras questões. Esse atendimento ele é mais geral, né, é um atendimento que a gente vai trabalhar energias gerais, não é uma energia específica em si. E se caso você desejar um atendimento específico, né, eu quero avaliar meu negócio, quero avaliar meu relacionamento. Então, a mandala não é para isso, tá? Que eu sempre costumo falar para o pessoal. Vamos fazer um atendimento pessoal, individualizado naquela energia, que assim a gente consegue tirar todas as informações possíveis, porque a mandala é mais geral. Entendeu? Então, tá aberta, a mandala vai ficar aberta até ali o final de janeiro, né? Que é um mês propício, né? Para a gente ter essas energias. Estou com bastante atendimento, graças a Deus, né? Só tenho agenda para lá para cima do Natal. Então, para quem desejar, para marcar a sua, então deixa, né? Me procura aqui, tá? Manda as informações necessárias, porque eu falo para você o que é que precisa. Tá bem, gente?
Gratidão por esse espaço, tá? Muito obrigado mesmo. Por poder falar aqui.